Vasco da Gama, um clube de renome internacional. Alô você, de norte a sul do meu Brasil. Isso aqui é Vasco, eu sou Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama, chegando para falar de Vasco. Mas antes de falar de Vasco, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, que deixe seu like, deixe o seu gostei e acione lá o sininho de notificação. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube irá divulgar o nosso trabalho. O Alô Vasco da Gama de hoje vai todo especial para o Aleph Belo. Aleph Belo 11, que está lá no Instagram, é o nosso futuro craque das categorias de base sub-10 do Vasco. O garoto joga muito. Peço a vocês que vá lá e confira o que eu estou falando. É Aleph Belo 11, que está no Instagram. Vamos lá seguir o Aleph e ver que ele é o nosso futuro craque da próxima geração do Vasco da Gama. Joga muito o garoto. Mas vamos falar do Vasco. Confira os destaques de hoje. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Vanderlei Luxemburgo mantém mistério no último treino, né? Ele que fez um treino de portão fechado, não mostrou nada para a imprensa, mas segundo as informações, ele testou o Gabriel Peck no lugar do Thales Magno. O Thales Magno que vem caindo de rendimento, nos últimos jogos vem sendo substituído e o Peck vem dando um pouco mais de velocidade. Mas para o jogo de contra o Flamengo, o próximo jogo, é realmente um jogo difícil, onde o Vasco não pode estar fazendo teste com ninguém, porque o adversário realmente é qualificado. Não vamos aqui querer assim tapar o sol com a peneira. O adversário é um adversário muito qualificado, é uma rivalidade muito grande, mas esperamos com que o Luxemburgo possa montar um esquema que venha ali neutralizar os homens de criação do Flamengo, né? Quem lembra do último jogo, né, que foi 4-4, quando Jesus era o treinador deles, o Luxemburgo montou um esquema todo especial e conseguimos aquele empate de 4-4. Tivemos até na frente daquele jogo, viramos algumas vezes, mas depois eles viraram, mas no final empatamos com o gol do Ribamar, né? Mas na zaga vai entrar realmente o Marcelo Alves, já está definido, porque o Castan foi expulso no último jogo, né? O Castan pegou o vermelho, então o Marcelo Alves vai entrar no lugar do Leandro Castan. Então o provável time de amanhã será Fernando Miguel, né? Léo Matos, Ricardo Graça, Marcelo Alves, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Pikachu, Martim Benite, Peck ou Thales Magno e lá na frente o Germancano, né? O jogo será às 21 horas, né? No estádio do Maracanã, a mando do Flamengo. O Vasco precisa ganhar por quê? Até para fugir da zona do rebaixamento, porque como o Bahia perdeu, né? O Vasco manteve-se tranquilo, mas tem Sport que vai jogar e tem o próprio Fortaleza, né? E o Goiás ganhou também o último jogo e está agora a 7 pontos. Mas o Vasco só depende dele para se manter na primeira divisão em 2021, que é nesse ano, né? A competição ainda é do ano passado, ainda não acabou, né? Então o jogo será muito difícil, mas muito importante. São dois times grandes. O Vasco não está muito bem, mas o Vasco é Vasco. Isso aqui, ó, isso aqui tem tradição, isso aqui pesa. Mas vamos falar agora de uma outra questão. O presidente do Madureira disse que a direção do Vasco atual não procurou Madureira para renovar os contratos de Marcelo Alves e Igor Catatal. Segundo o seu Elias Duba, que é o presidente do Madureira, quem o procurou na gestão passada foi o Zé do Táxi, ou Luiz Moreira, né? Ele procurou, mas como mudou de direção, como mudou de diretor, hoje é outro. Esses que estão sob o comando do Jorge Salgado ainda não procuraram Madureira para a renovação de Marcelo Alves e Igor Catatal. Marcelo Alves, eu acho que merece uma chance, merece um esforço, porque ele tem se destacado. Nos últimos jogos, ele tem dado conta do recado, né? Nesse último jogo agora, ele foi até escolhido como craque do jogo, tanto pelos torcedores como pelos comentaristas da Rede Globo de televisão, né? Então vamos esperar para ver, mas torcendo com que isso possa já começar o planejamento, porque não vai ter férias esse ano. Terminou o campeonato, vai começar o Carioca, depois tudo de novo, Brasileirão, vai começar a Copa do Brasil, e quem se classificar para a Libertadores vai disputar a Sul-Americana, tudo mais, não vai parar mais nada, né? Já vão levar direto o campeonato. Mas vamos falar também de uma outra questão, saindo agora do futebol e entrando para a questão de justiça, né? A justiça negou, né,
o recurso do Vasco e mantém anulada a suspensão de parcelas do ato trabalhista. O Vasco foi condenado a pagar, minha gente, 8 milhões de reais. Isso não acabou. Terminou 2020 e você começa 2021 com mais essa ação na justiça de 8 milhões de reais por ato trabalhista. Aí envolve ação de jogadores, envolve ação de funcionários que entraram na justiça porque o Vasco não paga. É um clube que arrecada muito e não consegue pagar suas dívidas. Um clube que tem uma torcida de quarta a quinta colocado no Brasil, é o 12º em arrecadação. Alguém consegue me explicar? Eu peço a vocês aí, que venham deixe seus comentários, deixe aí as suas opiniões, o que acontece com a direção do Vasco, que passa ano e sai ano, entra mês e sai mês, e o Vasco sempre está sendo acionado na justiça. E quando é contra o Vasco, a justiça funciona. Mas quando é a favor do Vasco, a justiça faz vista grossa e não faz valer o direito daqueles que o procuram. Então esse recurso foi negado, mas o Vasco ainda não é obrigado a pagar. O porquê? Essa ação ainda tem que ser analisada, vai ser analisada pelos juízes realmente responsáveis por essa ação, por isso que o Vasco não está sendo condenado a pagar. Vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas esperamos com que isso possa acabar, que o nosso Vasco precisa ganhar título, voltar novamente a encher os olhos dos torcedores vascaínos. Bom, meus amigos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado aos 400 que já se inscreveram em meu canal. Rumo agora aos 500, se Deus quiser. Deixe seu like, seus comentários e divulgue o nosso trabalho. Um forte abraço e fui. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional.